falar hoje aqui sobre a importância de ouvir a voz de Deus. Queridos, todos os temas aqui eu fico pensando que, a princípio, é chover no molhado, né? Falamos de coisas que é o básico, que todos nós devemos sempre estar pautando a nossa vida por esses temas, mas também precisamos lembrar que é importante nós estarmos sempre atentos para ver se estamos vivendo isso mesmo. Todos nós sabemos que é importante ouvir a voz de Deus, mas você está ouvindo a voz de Deus? Você segue a sua vida ouvindo os ensinos do Senhor Jesus? As suas ações diárias, a sua vida é pautada por aquilo que a palavra de Deus diz? Você faz aquele exercício diário de tudo que você está fazendo, de todas as decisões que for tomar, você faz aquele exercício diário de aplicar a palavra de Deus, para ver se aquela decisão que você vai tomar, ela vai estar em linha com a vontade de Deus ou não? Ou você, por impulso, por hábito, por natureza, vai fazendo tudo e depois pede que Deus venha abençoar tudo que você fez? É bem verdade que Deus pode abençoar o que fazemos, mas é muito mais sensato se agirmos de acordo com a vontade de Deus, porque se conduzirmos a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, não precisamos ter o trabalho depois para pedir que Deus abençoe. Se eu já faço a vontade de Deus, as minhas obras, as minhas ações já serão abençoadas, porque elas vão estar debaixo da vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, se eu sigo a minha vida, conduzindo ela, orientado pela palavra de Deus, é natural viver uma vida abençoada. Do contrário, eu vou ser aquele crente que vou ter que fazer da minha vida, das tripas o coração. Por quê? Porque sempre vou tomando atitudes por impulsos, guiado pelos meus instintos, e depois vou pedir para que Deus abençoe. Se eu for guiado pela palavra de Deus, seguindo os planos e os propósitos de Deus, tudo aquilo que eu fizer será abençoado. Por isso, o nosso Deus, ele diz a Moisés, a Josué: tem de bom ânimo, não te espante com nada nessa vida, mas tenha bom ânimo, esforça-te. Para quê? Muita gente pega esse versículo e tira do contexto. Eles usam só o seguinte: Deus, ele falou, tem bom ânimo e esforce. Irmãos, tem que ter bom ânimo, tem que se esforçar. Esse versículo está incompleto, dito assim. O nosso Deus não disse isso. Ele disse: se esforça-te, tenha bom ânimo, se esforce para cumprir tudo que está escrito na minha palavra. Então, o bom ânimo que eu tenho e o esforço que eu tenho que ter, não é para ser uma pessoa cheia de motivações vazias, mas eu tenho que me esforçar para cumprir a palavra. Por quê? Porque aí, meu irmão, 1 mais 1 é 2, não tem jeito. O que eu quero dizer com isso? Se eu praticar a palavra, eu já estou na bênção, porque a palavra de Deus tem o poder de criação. O que você precisa ser criado na sua vida? O que está precisando ser criado, transformado, abençoado? É por meio da palavra. Deus não criou o mundo com nenhuma outra forma a não ser por meio da sua palavra. A palavra de Deus tem o poder de criação. O seu mundo está um caos, o seu mundo é tua vida, tua história, tua família, o teu casamento. Você tem feito uso da palavra de Deus? Você está pautando a sua vida pela palavra de Deus? Por isso hoje vamos aqui meditar na importância de ouvir a voz de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Gênesis, no capítulo 3, vamos ler somente o versículo 8, porque aqui já mostra como era a vida de Adão e Eva no Éden. Antes do pecado eles tinham esse hábito. Olha o que diz, capítulo 3, versículo 8, você pode acompanhar pela sua Bíblia ou pode ler nos monitores. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Vamos repetir isso comigo? E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia.
Para aqui, deixa eu te levar a uma reflexão. Adão e Eva ouviram a voz de Deus, que passeava. Eles não viram Deus, eles ouviram a voz de Deus. Eu te digo, para você conhecer alguém pela voz, é necessário que essa pessoa seja íntima sua. É necessário que você tenha relacionamento com essa pessoa. E para ter relacionamento é preciso gastar tempo. Quem não gasta tempo no relacionamento não conhece a outra pessoa. É ou não é verdade? Se você não tem tempo para investir no seu relacionamento, você não vai conhecer a pessoa de verdade. Isso é em todos os relacionamentos, seja marido e mulher, seja em relacionamento de sociedade, qualquer tipo de relacionamento humano. Para você conhecer a pessoa, você tem que gastar tempo, aplicar tempo se relacionando. Por quê? Porque você passa a conhecer aquela pessoa. Conhecimento vem de verdade com relacionamento, com intimidade. O Adão e a Eva ouviram a voz de Deus e só puderam identificar que era Deus. Por quê? Porque conhecia Deus. Aí você pode falar, mas não tinha ninguém lá. Pois é, se não tivesse relacionamento, não ia nem saber quem era. Consegue compreender, sim ou não? Então, a importância de nós entendermos, meu irmão, como era a vida no início de todas as coisas. Quando nós olhamos para o Éden, nós vemos que o homem foi criado para dialogar com Deus, para ter relacionamento estreito com Deus, para ter um relacionamento íntimo com Deus. Não era um relacionamento distante, mas um relacionamento próximo, porque só esse relacionamento íntimo e próximo te leva a conhecer a pessoa ao ponto de ouvir a voz dela e saber que é. É ou não é verdade? Esses dias eu estava na academia e eu vi um rapaz falando assim, fulano está chegando, estou ouvindo ele tossir. Olha aí, é alguém muito conhecido. Como que você conhece alguém pelo tossido dela? Pelo tossir dela. Amém, pessoal? Então, o que eu quero dizer com isso? Se você não se relaciona com Deus, você não conhece Deus. Você não tem intimidade com Deus, você não identifica a voz de Deus. Era assim quando Deus criou o homem. Deus criou o homem para estar em relacionamento íntimo com Deus, ao ponto de quando Deus falar, você reconhecer. Eu faço uma pergunta a você. Quando a palavra vem, qualquer pregação, qualquer discurso, palestra, dita em nome de Deus, você consegue identificar se aquele conteúdo, apesar de falar de Deus, realmente é a voz de Deus? Ou porque tem uma palestra ou um discurso e o nome de Jesus está ali no meio, você fica, nossa, que bonito, Deus está falando comigo. Eu vou mostrar para você dois exemplos muito claros. Hoje existe os pregadores coach. Como que é uma pregação coach? Eu vou te mostrar um exemplo. Eu vi esses dias um rapaz pregando, apareceu um vídeo para mim, acredito que apareceu para vocês também. Só que eu consigo identificar com facilidade o que é uma mensagem coach, ou seja, uma mensagem falsa, do que uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem bíblica, a voz de Deus falando. O rapaz dizia o seguinte: quando Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, o diabo mandou Jesus transformar a pedra em pão. Jesus não transformou. Aí ele fez uma pergunta: por que Jesus não transformou a pedra em pão? Aí ele responde, olha a mensagem de coach: porque quando você sabe quem você é, você não se preocupa com o que o outro pensa a seu respeito. Então Jesus estava pouco preocupado com o que o diabo ia pensar ao respeito dele. Ah, que legalzinho. O povo pula, é verdade, eu estou pouco preocupado. Quando eu me conheço, eu não preciso estar preocupado em fazer o que o outro está mandando, porque eu não dependo da aprovação do outro. Coach. Agora a mensagem bíblica: por que Jesus não transformou a pedra em pão? Qual é a mensagem verdadeira dessa palavra? Jesus não transformou as pedras em pães, mesmo estando com fome, porque Jesus sabia de um princípio de Deus, que o profeta não promove o seu próprio sustento.
O verdadeiro profeta não trabalha para auto se sustentar. Então Jesus jamais poderia transformar a pedra em pão, porque senão ele quebrava um princípio bíblico. Qual era o princípio? O profeta não promove o seu próprio sustento. Jesus, como profeta, não podia produzir o seu próprio sustento. Era Deus quem o sustentava. Mas as duas mensagens... mensagem coach ou uma mensagem que não tem nada a ver com a mensagem bíblica, se relacionando com Deus, tendo vida com Deus, e para isso você tem que gastar tempo. Não é hoje apenas, é você investir tempo, dedicação em aprendizado. Amém, pessoal? Se você não gastar tempo, o diabo vai facilmente te iludir e te enganar. Gastar tempo em ouvir a voz de Deus, porque quando você ouve uma mensagem furada, pode estar falando de Jesus, mas você fala, você entende, não tem nada a ver. Se eu acreditar assim, na hora que eu precisar, o poder de Deus não vai operar, porque Deus não tem compromisso com eu dizer algo que está escrito na Bíblia. Deus tem compromisso com a revelação do que Ele verdadeiramente estava dizendo na Bíblia. Consegue compreender, sim ou não? Então, querido, a necessidade que nós temos de vida com Deus. Se você vive uma vida superficial, fica aqui uma direção de Deus para você. Você precisa tomar uma decisão de sair da superfície. Você precisa se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Você precisa ter relacionamento com Deus. Se você começou agora na fé, intensifique, fique firme, não desista, esteja firme, sempre ouvindo a voz de Deus, caminhando, porque com o passar do tempo você vai entendendo o plano e o propósito de Deus. Amém, pessoal? É preciso se aprofundar. Adão, ao ouvir a voz de Deus, ele já sabia que era Deus que estava ali, e aqui ele diz, e ouviram a voz do Senhor seu Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Vamos para outra passagem que mostra isso. Êxodo capítulo 3, nós vamos ler o versículo 4 e 5. Olha o que aconteceu, aqui é Moisés. Essa situação, essa circunstância, é um momento em que Moisés, ele se depara com uma sarça que estava pegando fogo, mas o fogo não consumia essa sarça. Para quem não entende, sarça é uma árvore, uma planta, e ela começou a pegar fogo, mas Moisés observou que embora havia fogo naquela planta, naquela árvore, ela não se consumia. E olha o que diz aqui, e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse. Então Moisés viu a sarça pegando fogo, ele se virou para ver e Deus estava ali no meio daquela sarça. Amém, pessoal? Deus estava ali. E bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. O que ele disse? O que ele disse, igreja? Moisés tinha uma vida com Deus. Por isso, quando ele ouviu, no meio daquele fogo, uma voz que gritou o nome dele, Moisés, Moisés, ele diz, eis-me aqui. Você tem vida com Deus ao ponto de identificar Deus em todas as coisas, inclusive em coisas sobrenaturais, fenômenos, coisas que você nunca viu. Moisés nunca tinha visto uma árvore pegar fogo e não se consumir. Aquela sarça chamou a atenção de Moisés, porque o fogo não consumia ela. Moisés então olha, e do meio daquele fogo, daquela sarça, é uma voz que grita, Moisés, Moisés. Moisés tinha vida com Deus. Você consegue ouvir a voz de Deus, irmão?
Você precisa ter relacionamento com Deus para entender quando é Deus que fala. Amém, pessoal? Mas por que eles ouviam? Receba no teu espírito o que eu estou pregando, que eu vou trazer para você hoje como é muito fácil, mais fácil se relacionar com Deus do que no tempo de Moisés, no tempo de Adão. Muito mais fácil. O Moisés, meu querido, ele ouviu aquela voz, e aquela voz estava direcionando ele. Olha só o que diz, continua, versículo 5. E disse: não te chegues para cá. Olha só. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu andas, esta é terra santa. Amém? Do meio daquela sarça veio uma voz direcionando Moisés. Moisés, disse Deus, não te chegue aqui. Antes, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Aqui existe todo um porquê, meu irmão. Vamos pegar uma mensagem, com essa mesma passagem, vamos pôr uma mensagem bíblica. Meu irmão, aquele lugar era uma terra santa, aquele monte era um monte santo, Deus estava falando que a terra era santa. Aonde essa terra? Israel. Eu vou viajar para Israel esse ano, eu vou trazer para você um pozinho daquela terra para você, porque é a terra santa. Muita gente acredita. Agora a mensagem bíblica. Meu irmão, Moisés, ele havia, e quando Deus o chama, Deus começa a olhar para a vida de Moisés. Moisés, ele estava meio perdido, exaltado, porque ele foi treinado por Faraó. Ele estava tão exaltado que ele matou uma pessoa. Depois que ele mata a pessoa, por causa da sua exaltação, ele descobre que ele cometeu um erro e foi para o deserto, ficou 40 anos lá. E quando ele sai do deserto, Deus chama ele e fala: Moisés, você vai libertar o meu povo. E o Moisés diz: quem sou eu, Senhor? O que Moisés fez? Ele se humilhou e entendeu que ele não podia ir fazer nada só porque ele era um sábio e entendido. Ele reconheceu que se Deus não fosse com ele, ele jamais poderia libertar o povo de Israel. E Deus agora aparece para ele e diz: Moisés, o lugar que você pisa é santo. Deus não estava dizendo o chão, Deus estava dizendo: o caminho que você anda agora é um caminho santo. Não é mais o caminho que você trilhou dos ensinamentos de Faraó, não é mais os caminhos de toda a ciência dos egípcios, não é mais com o seu conhecimento. Moisés, você é um estudado com muita cultura, com muito conhecimento, mas é um exaltado, intolerante. A partir de agora, Moisés, tira aí o seu modo de andar. Você não vai mais andar do jeito que você acha. Pode tirar o seu sapatinho aí. Agora o lugar que você pisa é santo, é o meu caminho. Entendeu a diferença das duas mensagens? Mas como que eu vou saber disso? Apóstolo, como que o senhor sabe disso? Vivendo com relacionamento com Deus. Ah, mas demora muito. Meu irmão, preste atenção uma coisa. Jesus me ensina, vocês estão aprendendo? Jesus me ensina que basta eu saber 3 versículos bíblicos corretos, que é o suficiente para fazer o diabo picar a mula, bater em retirada. Eu não preciso conhecer a Bíblia de capa a capa. Eu preciso só conhecer o que conheço de verdade. Aquilo que eu conheço, eu tenho que conhecer de verdade. Jesus não usou a Bíblia inteira para expulsar Satanás. Ele usou 3 versículos apenas. E o diabo correu. Se o mal não está saindo da sua vida, meu irmão, o que eu aprendo aqui? É porque por mais que eu diga em nome de Jesus, por mais que eu oro, por mais que eu faça tudo, eu não estou fazendo o que a palavra diz. Porque se eu fizer o que a palavra diz, Deus tem compromisso com a sua palavra. Contam comigo, digam glória a Deus. Meu irmão, como você guiou a tua vida até hoje, não deu certo. Então escuta Deus falando com você.
Aqui Deus fala: Moisés, tira o nome de Moisés e bota o seu agora. Eu vou falar Moisés, mas você vai ouvir o seu nome. Amém? Amém. Quando eu falar Moisés, você troca e coloca o seu nome. Moisés, Moisés, tira o sapato dos seus pés. O jeito que você conduziu a tua vida até hoje, você já sabe que não deu certo. E por mais que você venha a ser bem-sucedido em alguma área da sua vida, você não pode se salvar. Tira a sandália do seu pé. Agora não é mais o seu jeito de andar, é o meu jeito. É o jeito de Deus, irmão. Moisés, ele recebe uma direção: tira a sandália dos seus pés. Essa é a voz de Deus para Moisés. Vamos continuar agora, 2 Reis 19. Espero que você esteja convencido da necessidade de entender a voz de Deus. Agora eu vou te mostrar que existem obstáculos que vêm para nos impedir ouvir a voz de Deus. Olha o que aconteceu aqui, 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 e 12. Vamos ver o exemplo de Elias, o Elias que encontrou Deus. Vamos lá. Eis que já tende ouvido o que fizera o rei. 1 Reis, capítulo 19. Se eu falei segunda, me perdoe. Versículo 11 e 12. E ele lhes disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento. Então, vamos ver com detalhes. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Ponto, uma direção. Agora presta atenção. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Preste atenção. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, leiam comigo, uma voz mansa e suave. 13. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Meu irmão, preste atenção. Quando Deus veio, junto com ele veio também o vento forte. Quando a voz de Deus vem a mim, eu preciso ter muita intimidade, porque junto da voz dele vem as distrações. Junto da voz de Deus, da direção de Deus, vem o barulho do mundo dizendo: para de ser besta. Por que você vai orar pela tua mulher? Por que você vai orar pelo teu marido? Tem tantos homens aí no mundo. Por que você insiste com esse camarada que não muda? Por que você insiste com essa mulher aí? Por que você fica orando tanto pelo seu filho? Já virou marmanjo, manda embora. Junto da voz de Deus vem o barulho do mundo. Qual é a voz que você está ouvindo? Meu irmão, a palavra de Deus diz que aquele que está em pé ajuda quem está caindo.
E se quem está caindo é tua mulher, você vai ajudar? E se quem está caindo é o teu esposo, você vai ajudar? E se quem está caindo é teu filho, você vai ajudar? E se quem está caindo são seus pais, vocês vão ajudar? Desiste, irmão. Nós somos cristãos e não agimos como o mundo. Ou não somos cristãos. Aí justifica pensar com os ventos fortes que rodeiam esse mundo. Vem junto da voz de Deus, volta lá no versículo quando fala isso, por favor. Junto da voz de Deus veio o vento, depois do vento um terremoto. Quais são os barulhos que estão querendo desviar a sua atenção, meu irmão? Os barulhos na sua mente perturbando você, tirando a sua atenção. As ideologias aí. Quantos são cristãos e estão seguindo ideologia feminista? Ou quantos são cristãos e querem ser machistas? Meu irmão, cristão não é nem feminista e nem machista. Cristão é um pequeno Cristo, imita Cristo. Como deve ser o homem cristão? Não é segundo o que ensina o mundo. Não é segundo o que ensina essa cultura. Como é a mulher cristã? Não é segundo as feministas. Não é segundo o mundo. É segundo o que diz a palavra de Deus. Meu irmão, nós temos que decidir. Se nós somos de Cristo, nós seguimos os ensinos de Cristo. Qual é o barulho, qual é o terremoto que está aí chacoalhando você? Deus não está aí, irmão. Qual é o terremoto que está aí te trazendo medo? Deus não está aí. Junto de Deus veio o vento forte. Junto de Deus veio o terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. 12. E depois do terremoto, fogo. Fogo representa aquelas provas difíceis. Eu não aguento mais, eu não estou aguentando mais isso. Está muito difícil aguentar. Fogo é aquela prova que você olha e fala assim, não vou aguentar. Deus não está aí não, meu irmão. Essa prova que está aí levando você a pensar que não vou aguentar, não é ela que você tem que ouvir. Você tem que ouvir o que Deus disse. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Sabe por quê, meu irmão? Ser fiel por um período até quem é do mundo é. Ser fiel até o momento que é conveniente até o mundo é. Ser fiel até o momento em que eu estou sendo beneficiado até o mundo é. Jesus não diz seja fiel enquanto valer a pena. Ele diz seja fiel até a morte. Jesus diz que ele amou os seus até o fim. Meu irmão, você tem noção o que é isso? Jesus amou até o fim. Presta atenção, ele amou Judas até o fim. Judas traiu Jesus, Jesus continuou amando. Mas como que eu vou amar um traidor? Pois é, você é cristão mesmo? Não é concordar, é amar. Se for preciso, você me traiu, mas se for preciso, eu vou te estender as mãos. Ah, pô, isso aí é difícil, a mensagem não é, eu não gosto de ouvir essa mensagem não. Pois é, eu estou falando sobre ser cristão. Eu não estou falando sobre ser evangélico. Evangélico qualquer um pode ser, meu irmão. Porque ser evangélico basta frequentar uma igreja evangélica. Agora, ser cristão é viver os ensinos de Cristo. Eu não consigo isso, apóstolo. Meu irmão, você não consegue porque você está humano. Não entra nessa questão, só diga assim: Deus, isso é muito difícil para mim. Mas se eu precisar disso, me ajuda, porque aí é o Senhor operando em mim.
Não rejeite a palavra porque você não tem condição. Isso aqui não é filosofia, que até explica a capacidade humana, que vai falar de condições humanas. Isso aqui não é psicologia, que basta você praticar alguns princípios que você chega num resultado. Não, nós estamos falando de um nível muito superior. E para conseguir a proposta de Deus, é com a ajuda do Espírito Santo. Se você pode sozinho, você é o cara, você não precisa de Deus. O que você pode sozinho são os princípios da filosofia, da psicologia. Isso aí é humano, você consegue, basta você praticar ali certinho o conjunto de doutrinas que você alcança, de ensinos que você alcança. Você pratica alguns passos e você vai conseguir êxito. Está tudo bem, isso é humano. Nós estamos numa igreja, e o nome dela é Vivendo em Graça. Já mostra que existe uma proposta que eu não posso. E se eu não posso, mas tenho que viver, é porque essa habilidade virá de Deus na minha vida. Quem pode viver em graça? Todos que dependem da graça. Porque graça é a capacidade sobrenatural para que eu vivo a palavra, e eu sei que essa capacidade não é minha, é algo que vem de Deus. Quantos querem isso na sua vida? É isso que você tem que entender, meu irmão. Está passando por uma prova de fogo, para de ficar agindo por causa dessa prova. Quantos agem, meu irmão, na hora da prova de fogo? Está doendo, ele toma a decisão. Quem é crente velho já ouviu isso, quem é novo ouve agora. Nós não tomamos decisão quando somos pressionados. A palavra de Deus, Deus falando, os meus filhos só agem quando são guiados pelo meu espírito, e não quando eu sou pressionado. Não é as circunstâncias que me levam a tomar ação. Deus diz, os meus filhos só agem, só tomam decisões quando o meu espírito guia eles para essa decisão. Meu irmão, é profundo, é um outro nível. E nós podemos. Deus, Ele quer falar conosco, mas virá muitos obstáculos para impedir que venhamos ouvir a voz de Deus. O Elias identificou a voz de Deus, na onde? Numa voz mansa e delicada. Manso. Vamos fazer agora uma analogia. Pomba. Delicado. Pomba. Pomba, Espírito Santo. Conseguiu entender? Se é espírito, espírito contacta com espírito, espírito fala com espírito. Então, se é espírito, se a voz de Deus é por meio dessa voz mansa, delicada, essa pomba que demonstra o Espírito Santo, então é espírito que vai falar com o meu espírito, não com o meu raciocínio. Não é eu vendo lógica, não é eu raciocinando, não é eu pensando, é assim, então vou fazer assim, é desse jeito, então vou. Não, sai daqui e vai para cá, porque o Espírito Santo não fala aqui, ele fala aqui. Sabe quando você diz, no fundo eu sabia que eu não poderia ter falado isso. No fundo eu sabia que eu não podia ter feito isso. No fundo eu sabia que eu não podia ter ouvido aquela pessoa. Você só não sabe que quando você fala no fundo, isso significa no espírito, no espírito. Você só não consegue entender que esse fundo, a Bíblia chama de espírito. Agora sabe por que no fundo você sabia? Porque no espírito Deus fala e lá está a verdade. Não é aqui no raciocínio, na lógica, mas virá muitas coisas para distrair. Como que eu ouço a voz de Deus na atualidade? João 16, 13.
Vocês podem me ajudar a ler? Vamos lá, 1, 2, 3. Vamos continuar lendo? Não, vamos parar, depois a gente muda. Veja só, meu irmão, embora nós hoje não ouçamos a voz de Deus audível, nós temos um meio de entender a sua voz. Vamos devagar, mas quando vier aquele Espírito da verdade, diga comigo, ele já veio há mais de 2000 anos. Então ele já veio. Amém? Olha como é muito mais fácil entender a voz de Deus do que na época de Moisés. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, diga comigo, ele me guiará em toda a verdade. Então a voz agora não é mais audível, Moisés, Moisés, mas é te guiando em toda a verdade. Como que é isso? Só guia porque existe uma base. Lembra do Waze, GPS? Ele te guia, não guia? À torta e direito? Tem um mapa. É ou não é verdade? Qual é esse mapa? Está lá, ó. Toda. Então ele vai me guiar em toda a? Em toda a? João 17, 17. João 17, 17. Olha o que diz. Vamos ler comigo? No 3. 1, 2, 3. Pegou a visão? Ele me guiará onde? Qual que é a verdade? Não é o livro de psicologia? Não é essas regrinhas da psicologia? Não é não? Não é o que diz o Einstein? Hã? Não é o que diz Freud? Apóstolo, tem alguma coisa errada nisso? Não, tem coisa boa lá. Só que eu não preciso, porque eu tenho coisa mais elevada. Marcos, posso usar você como exemplo? Na sua profissão? O Marcos é médico. Marcos, o seu filho, você consulta ele? Consulta? Se eu fosse médico, na mesma especialidade sua, você traria ele para se consultar comigo ou você já se consultaria ele lá? Oi? Você não confiaria no seu diagnóstico? Confiaria. Ele não precisa de mim. Entende? O que eu estou querendo dizer? O Marcos, ele é médico. Se o filho dele passar por alguma situação e for da especialidade dele, ele não precisa sair de casa de madrugada e levar em mim, porque ele já sabe o que fazer. Consegue compreender? O que eu estou querendo dizer com isso? Se o meu pai, Deus, ele é o médico dos médicos, Senhor do Senhor, Deus dos exércitos, eu preciso do quê? Ouvi-lo. Amém? Eu preciso ouvi-lo. Então está errado alguma coisa, as regrinhas da filosofia, nada disso, irmão, está errado não. Só que eu estou dizendo para você que você tem algo mais profundo. É o teu pai. Agora, como que ele vai me guiar? Diga comigo, na palavra. Agora você entende, meu irmão, o que eu quero dizer desde o início? Se você não gasta tempo aprendendo a palavra, você não gasta tempo reconhecendo a voz de Deus. Se você não conhece a palavra, você não conhece a voz de Deus. Se você não conhece a voz de Deus, como é que Deus vai te guiar, sendo que você não sabe que é Ele que está te guiando? Sabe o que você vai fazer? Você vai ficar aquele crente que joga na sorte. Deus, se o Senhor for comigo, me dá um sinal.
Quem pede sinal é porque não conhece. Mas Deus dá sinal? Dá, porque Deus tem dó dos incrédulos. Mas não é o jeito dele trabalhar. Ele vai te dar uma vez, duas, na terceira ele vai falar assim: então para de pedir sinal e confia em mim. Até quando você vai ficar fazendo prova de mim? Até quando você vai ficar duvidando que eu sou Deus na sua vida? Ao invés de você ficar pedindo um sinal, me conheça, que aí você não vai precisar pedir sinal. Amém, pessoal? Estão compreendendo, sim ou não? Então, o nosso Deus está dizendo: santifica-me na verdade, a tua palavra é verdade, a palavra de Deus é verdade. Se eu não gasto tempo meditando na palavra, como que eu vou entender que é Deus falando comigo? Aí qualquer coisinha, eu obedeço, eu sigo e perco a bênção. Quer ver uma outra mensagem fora da palavra de Deus? E eu vou te colocar dentro da palavra. Quantos já ouviram falar que não existe ministério de mulher, pastora? Quantos já ouviram falar? Alguém já ouviu falar? Não existe pastora. Pega para mim o versículo agora para você ser pastor. Pode ser pastora também. Pega para mim o versículo que em Cristo não há grego nem judeu. Pega lá. O resto vocês vê aí. Se eu falar aqui, eu já falei o versículo, eu quero provar. Vamos lá. Então tem bastante gente por aí na internet dizendo. Outro dia até vi um homem, um pastor, um senhorzinho, cabeça branca, fala bem. Aí o povo já acredita. Cabelo ficou branco, pode falar o que quiser que o povo acredita. Não é assim? Infelizmente, as pessoas esquecem que também bandido fica velho, tranqueira fica velho, e ignorante também fica velho. Não é verdade? Sim ou não? Agora, e também gente boa fica velha. Faltou falar da gente boa. Então eles pegam algumas passagens, como Efésios 4, que diz: e Deus estabeleceu, estão aqui comigo ainda? Sim. Eu estou te guiando na verdade. Eu estou te mostrando que se você não tiver vida com Deus, você é enganado. Amém, pessoal? Então veja só, lá em Efésios, não, segura aí o versículo, não posso ainda não, querido. Você interrompe o raciocínio aqui. Lá em Efésios diz assim, ó: e Deus estabeleceu uns para pastores, evangelistas, apóstolos, mestres e doutores. Está tudo sendo masculino, não é? Pastores, apóstolos. Aí eles dizem: olha aqui, está escrito, Deus só estabeleceu pastores, não estabeleceu pastoras. Então não existe. Outro dia eu vi um pregador dizendo, perguntaram para ele: na minha igreja tem uma pastora, o que eu faço? Sai de lá correndo, senão você vai para o inferno. Porque não existe ministério de pastora. Eu conheci um pregador que dizia o seguinte: eu prefiro ficar no mundo do que ir para uma igreja que uma mulher pregue. Por quê? Ele lê lá que Deus estabeleceu pastores, apóstolos. Não tem pastores, pastoras, apóstolos, apóstolas, bispo, bispa, e por aí vai afora. Aí eles pregam isso. Amém, pessoal? E aí a pessoa, está escrito mesmo. E aí quem falou, né? Esse mesmo que falou, ele fala que não existe nem apóstolo mais. Apóstolo não existe na Bíblia, viu? Apóstolo não existe, aliás, na nova aliança. Existe só na época da igreja primitiva. Só que se você prestar atenção, o nome dele é reverendo fulano de tal. Que lugar na Bíblia existe reverendo? O que eu mais fico encafifado é o povo vendo um cara dizendo que não existe apóstolo, que está escrito na Bíblia, e usa o nome de reverendo que nem existe na Bíblia. E eles acreditam num cara que fala dos outros. Mas por quê? Tem um cabelinho branco, uma barbinha branca, usa um óculos, mostra uma cara de sério, fala manso, as pessoas acreditam. Meu irmão, você tem que acreditar na palavra, nem em mim você tem que acreditar. Nem em mim. Eu sou o teu pastor? Mas se eu estiver fora disso aqui, ora por mim e fala, vamos orar pelo apóstolo.
É nisso que você tem que crer. Agora, qual o jeito de você ser autônomo? Lendo a Bíblia, estudando, aprendendo. Amém, pessoal? Por quê? Se um dia eu desviar, quando eu vier eu pregar e ler aqui, você vai falar: meu Deus, vamos reunir a igreja e orar pelo apóstolo. Você não vai falar, eu vou falar porcaria para vocês, falar amém, glória a Deus, está amarrado. Não pode concordar. Não é se rebelar, mas também não é concordar. Pegou a visão? Sim ou não? Bom, aí eles falam, ó, a mensagem errada: não existe pastoras. Então vamos para a Bíblia. Nisto não há judeu nem grego, nem servo nem livre, nem macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Depois de Cristo não existe sexo mais, masculino e feminino. Pegou a visão? Então, se depois de Cristo que foi estabelecida a igreja, não se faz necessário dizer pastores e pastoras, porque a própria palavra, coloca a referência do versículo, está lá em Gálatas 3:28, não saiu ali, mas Gálatas 3:28. Então, como eu afirmo que existe pastora? Está escrito: nem macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Quem que nós somos em Cristo? O que é esse um? A noiva dele. Não existe homem e mulher, nós somos a noiva de Cristo, nós somos a igreja de Jesus. Então não existe sexo, macho e fêmea, não existe nem judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há macho nem fêmea. Todo mundo agora em Cristo é um. Sabe por quê? Antes de Cristo um dizia: eu sou judeu, o outro dizia: eu sou grego. Imagina Cristo na cruz. Cristo está na cruz. O que aconteceu? Ele colocou todo mundo nele. Judeu, grego, macho e fêmea. Ele substituiu todos. E depois dessa substituição, nasceu a igreja do Senhor Jesus, a noiva de Cristo. Mas eu vou te falar uma coisa: se você não conhece, você é enganado. Porque está escrito. Qual é a moral da história dessa mensagem? Diga assim comigo: eu tenho que aplicar tempo. Amém? Ou você vai querer vir só aqui para receber uma oração. Sabe qual é a diferença? Que você pode receber uma oração e voltar para sua casa do mesmo jeito, só conseguir o que você queria. Agora, se você for filho, você não consegue só o que você precisa. Você passa a ser herdeiro de tudo que Jesus conquistou na cruz. O que você prefere? Comer um pão multiplicado ou ser herdeiro do reino de Deus na terra? Jesus diz: é chegado a vós o reino de Deus. Você quer um milagrezinho ou você quer ser morador do reino de Deus? No reino de Deus tem tudo que diz respeito à vida. Vamos aplaudir o nosso Deus.